Gente, eu queria te convidar a você abrir a tua palavra aí em João 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa história que está escrita em João 2, do versículo 1 ao 11. Né? No domingo passado, como eu falei, nós começamos... Quem lembra do domingo passado? O pastor Abraão falou sobre a história de quem? Zaqueu. Está muito boa essa memória da galera aí. Zaqueu. Muito obrigado, meu querido. E na abertura dessa série ele falou sobre Zaqueu, sobre como Deus tinha entrado na família de Zaqueu e tinha transformado a história. E ele encerrou dizendo que houve salvação na casa de Zaqueu. Né? E a Bíblia nos apresenta um casamento que aconteceu em Caná da Galileia, e nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje, e através dessa história nós vamos entender uma verdade fundamental que Jesus nos ensina, que é a importância de termos Jesus no centro da nossa família. Né? E eu vou falar sobre casamento, então a história aconteceu em um casamento, mas eu quero que vocês que são solteiros redobrem a sua atenção, porque na verdade isso pode ser aplicado tanto nos seus relacionamentos que você tem dentro da sua família, com seus pais, e isso também pode abençoar você muito no momento que você tiver esse momento juntamente com a sua família. Mas, se você quiser abrir aí, está em João 2, nós vamos ler juntos. Quem achou aí, gente? Acharam? Amém? João 2, do 1 ao 11. Eu vou ler aqui. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe então disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a água, segundo o uso das purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas. E encheram-nas até o topo. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, que se tornara em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você pode fechar os olhos para a gente orar, querido? Senhor, é a tua palavra que está liberada. Nós cremos na tua palavra, quando ela é lançada, ela não volta vazia, Senhor. Nós clamamos para que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. É a tua igreja, Senhor, que está aqui nesse local, que precisa e reconhece a necessidade que nós temos de ti. Toma mesmo, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, a nossa atenção, e que nós venhamos sair daqui diferentes, transformados, reconhecendo áreas das nossas vidas que precisam ser alcançadas pelo Senhor, no nosso relacionamento, seja um relacionamento em casal, seja um relacionamento em família, entre pais e filhos. Eu oro para que o Senhor possa tratar com o nosso coração nessa manhã. Nós damos liberdade para o Senhor agir nas nossas vidas, lançamos fora, Senhor, todas as preocupações, tudo aquilo que tanto pode nos apegar nesse momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Querida, a união do homem e da mulher nasceu no coração de Deus, nós sabemos disso, nós vemos isso na história, está lá em Gênesis 2,18, você não precisa abrir. O próprio Deus, ele declara: não é bom que o homem viva só, né? E por isso eu falei uma auxiliadora que seja idônea. Foi um presente de Deus para o homem, dando à mulher, e um presente de Deus para a mulher, dando ao homem. A obra ali, quando Deus cria o homem no 6º dia, parece que a obra não estava completa. Quando Deus olha para o homem e fala: está faltando alguma coisa, né? E aí, depois vem a mulher. O casamento não é uma invenção humana. O casamento é um plano divino. A união, a família é um projeto divino. O tema da minha pregação hoje chama: a presença que transforma o lar. A família, ela nasceu antes do pecado. Ela nasceu antes da sociedade e ela nasceu antes do governo. Deus, ele criou o homem, ele percebeu que faltava algo, ele cria a mulher.
Em João 2, nós vemos que antes de Jesus curar o cego, antes de Jesus ressuscitar os mortos, antes de Jesus multiplicar os pães, o primeiro milagre que ele faz é num casamento. O que isso fala para mim é que há uma prioridade de Deus de alcançar famílias. Há uma urgência de Deus, ao ponto de Jesus se revelar. Até aquele momento, quando ele conversa com Maria, ele vira e fala, não chegou a minha hora ainda, mas é naquele momento que ele se revela, tá? Se você for ver até o fim, como nós lemos, a partir dali, a própria palavra fala que os discípulos creram nele. Os discípulos viram a manifestação de Jesus, do poder de Jesus, através da multiplicação, ou na verdade, da transformação do vinho. O problema que nós vemos é que nem todo mundo pensa assim. O mundo não pensa e não coloca prioridade na família. O mundo não nos ensina isso. Ao contrário do que a Bíblia fala, o mundo simplesmente leva o casamento ou a família como simplesmente algo banal. Algo que você pode ter e ao mesmo tempo você pode dester, se essa palavra existe em português. E quando nós pensamos no contexto do casamento específico, o problema é que o mundo ele coloca ou ele nos ensina que a felicidade está em muitas coisas, estão nas conquistas, estão nas pessoas, ou estão em viagens. Isso é o que o mundo nos ensina. Mas, na verdade, quando nós olhamos para a realidade cristã, nós vemos que não é assim. Dentro do cristianismo, o casamento é reconhecido muitas vezes que eu caso para fazer o meu cônjuge feliz. Quem já ouviu isso? É muito comum no cristianismo a gente falar isso. Eu caso para fazer o meu cônjuge feliz. No mundo, a gente fala assim, eu caso para eu ser feliz. Né? Geralmente esse é o jargão que existe no mundo. Dentro do contexto cristão, não. Eu caso para fazer meu cônjuge feliz, porque eu estou pensando no outro primeiro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue fazer teu cônjuge feliz o tempo inteiro? É possível, gente? Você consegue fazer teu pai feliz o tempo inteiro dentro de um relacionamento familiar? Ou filho e pai? Não dá. Não dá. A realidade é que não dá, querido. E não dá por um único e simples motivo. Porque essa pessoa ela vai te decepcionar. O seu cônjuge, ele vai te decepcionar. O seu pai, ele vai te decepcionar dentro daquilo que você enxerga, porque ele é humano e ele não é perfeito. Eu, depois de quase 20 anos, em março faço 20 anos de casado, muitas vezes ainda estou aprendendo situações dentro da própria minha casa e compreendendo, às vezes, o que minha esposa quer dizer comigo. Né? Às vezes em casa, Fabrício, chega lá, nós estamos perto da hora do almoço, bem perto. Aí eu saio do meu escritório, vou perto da cozinha, não tem comida pronta, aquela coisa toda, e minha esposa fala para mim assim, nossa, eu estou tão cansada hoje. E aí eu falo, bom, eu começo a fazer uma expressão matemática como engenheiro, né? Estamos perto da hora do almoço, eu estou muito cansada, isso é igual a... Vamos comer fora, vamos pedir comida, vamos fazer qualquer outro tipo de coisa que não vamos fazer comida hoje, certo? Mas muitas vezes, como homens, querido, nós não compreendemos a mulher. Isso também é real para a mulher. Até porque o modelo de comunicação do homem e da mulher é completamente diferente. Nós sabemos disso. Né? Muitas vezes, o homem, ele também tem decepções com a sua mulher. Né? Da forma como eu coloquei na parte de comunicação entre o homem e a mulher... Na mulher pode acontecer em outras áreas. Né? O homem vai deitar, ele está todo feliz, ele está todo animado, e quando ele olha para o lado tem não um pijama muito bonito, mas a camiseta do Lula. Né? Isso nunca aconteceu em casa, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Mas você vê uma camiseta de político, ou você vê algo ali que não está muito alinhado com a sua expectativa. A realidade, queridos, é que nós decepcionaremos os nossos cônjuges. Essa é a verdade. E dentro da nossa família, nós vamos criar decepções. Mas meu ponto aqui, na minha introdução, é: se a sua alegria estiver no seu cônjuge, se você estiver buscando a sua alegria dentro do seu cônjuge, você não vai conseguir encontrar a felicidade plena. Até porque virão doenças, virão lutas, virão batalhas que estão fora do seu controle. E que ainda nesse momento você vai ter que encontrar a alegria no Senhor em como passar por elas. E a minha pergunta para você é: quando chegar nesses momentos, aonde vai estar a sua força? Aonde você vai encontrar a força nesse momento onde as coisas fogem do controle? A primeira lição
que nós vemos nesse texto é que esse casal ele não tinha nem começado praticamente a sua história. Ele estava ali ainda na festa do casamento. E o casamento, dentro do contexto judaico, ele tem toda uma simbologia, ele demorava vários dias. A gente não sabe exatamente aqui se isso aconteceu no primeiro dia ou se isso aconteceu no quinto dia. A Bíblia não declara nada disso. E eu não vou conjecturar sobre isso. Mas o que eu posso te afirmar é, eles estavam numa festa de casamento. E essa festa de casamento, ela era um marco na sociedade e um marco na vida desse casal. Era como se fosse ali um pontapé daquele relacionamento. E faltar vinho, dentro do contexto judaico, significava vergonha social. Era um fracasso para o noivo, uma falta de gestão, uma falta de organização, de provisão do noivo, de no meio da festa do casamento faltar vinho. Havia ali um contexto de vergonha social. Havia ali também, você pode entender, o fim da alegria, porque quando você até olha o mestre Sala dizendo, o vinho representava alegria nessas celebrações judaicas. E eles geralmente começavam com o vinho melhor, depois que o povo estava mais alegre, eles davam o vinho pior. Esse era o contexto de como funcionava. Mas também representava o fim da alegria. E muitas vezes representava o fim da festa. Ali, nem tinha começado o casamento, acabou o vinho, praticamente já era o fim da festa. Porque a festa sem o vinho era um encerramento prematuro das bodas, que tradicionalmente duravam vários dias. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte, quantos casamentos, quantas famílias estão assim hoje? Quantos casamentos que não há mais vinho? Não há mais alegria. Parece que eles começaram com uma grande festa, tiveram uma lua de mel maravilhosa, passaram por um momento firmes juntos, mas parece que agora não se conhecem. Casais que antigamente estavam próximos, hoje corações distantes. Vivem de fachada. Casais que outrora eram cúmplices, confidentes, íntimos, mas que, por decisões da vida, por prioridades erradas, se distanciaram. Pais e filhos que, por decisões ao longo do caminho, se distanciaram do propósito e da vontade de Deus. Quantos de nós vivemos num momento como esse, gente? Minha pergunta para você é, qual é a área na sua vida, seja no seu casamento, seja no seu relacionamento familiar, que tem faltado alegria? É interessante porque nesse texto, eles reconhecem que falta vinho. E o meu primeiro ponto é esse. É importante nós reconhecermos áreas das nossas vidas que tem faltado vinho. Qual é a área da sua vida que tem faltado alegria, querido? Que tem sido, da forma como eu coloquei, que está seca, sem vida. Nós temos que reconhecer. Se Deus olhasse para o seu casamento hoje, para a sua família hoje, será que Ele ia encontrar abundância ou será que Ele ia encontrar sequidão? Pais e filhos que outrora tinham ótimos relacionamentos, se ele olhar para o relacionamento seu hoje, ele vai encontrar sequidão ou ele vai encontrar abundância, fartura? Eu quero convidar você hoje a refletir um pouco sobre isso. Quais são as áreas na sua vida familiar, na sua vida de relacionamento, que está faltando alegria? E o que está causando isso? É importante nós admitirmos as nossas limitações, queridos. Nós temos que reconhecer, porque é natural que a gente simplesmente, já ouviu aquela expressão, empurrar com a barriga? Você vai empurrando com a barriga e está dando tudo certo. Um novo dia é amanhã e a gente vai indo, mas na verdade não pode ser assim. Às vezes a falta de alegria pode ser causada por doenças, como eu falei, lutas e tristezas, mas como nós vamos encontrar a alegria plena em meio a situações tão desafiadoras? Então, meu primeiro ponto é, olhe um pouquinho para a sua vida. Você que é casado, olhe para o seu cônjuge, olhe para o relacionamento, de onde você veio, de onde começou, e olhe onde está agora. Será que você está vivendo a melhor fase da sua vida? Junto com o seu casal, junto com o seu cônjuge? Se você não é casado, mas você tem os seus pais, ou talvez um relacionamento ao redor de você, primos, tios, talvez que estão próximos a você, como está isso? Será que Jesus reina nesse relacionamento?
Ou será que ele simplesmente foi deixado de lado? O primeiro ponto é que nós temos que reconhecer onde nós estamos, queridos. Mas o segundo ponto que me chama muita atenção é que em João 2, no versículo 2, se você quiser só deixar a tua Bíblia aberta aí, olha lá. O que está escrito no versículo 2? Jesus também foi... João 2, versículo 2. Jesus também foi convidado. É interessante pensar, porque nessa época Jesus ele ainda não tinha sido revelado como Filho de Deus. Ele não era o Messias, muitas pessoas não conheciam ele, eles não tinham feito, ele não estava assim no news, sabe? Ele não estava no Facebook, no Instagram, aquela coisa toda. Ele não estava em todos os reels ainda. Mas ele ainda assim foi convidado e todos os seus discípulos foram convidados. Mas você consegue compreender que ele estava dentro do casamento, ele estava participando da festa. Muita gente chama Jesus só quando falta o vinho. Muita gente chama Jesus quando tem uma emergência. Ele lembra de Jesus quando tem uma emergência. Nesse caso específico, ele estava desde o começo. Ele já tinha sido convidado para fazer parte dessa festa. Então, esse segundo ponto que eu quero trazer para você é: nós temos que convidar Jesus para governar os nossos relacionamentos. É diferente convidar e fazer simplesmente ele ser um convidado de honra, como provavelmente ali ele poderia ter sido junto com seus discípulos. Mas não é sobre ser convidado, é sobre governar. Em João 2, nós vemos que o casal convidou Jesus para o seu casamento. Nós temos que compreender que Jesus estava ali, ele presenciou toda a situação, ele estava já no início do ministério dele. E ele entendeu que Jesus precisava, Maria entendeu que Jesus precisava fazer um milagre naquele lugar. Senão aquele casamento poderia ter sido destruído. Se não houvesse a intervenção de Jesus ali, eu não sei o que seria daquele casamento. Ninguém sabe, eu não vou conjecturar aqui, mas a verdade é que Jesus ele teve a oportunidade de se revelar como mestre naquele lugar, tendo o primeiro milagre. Mas quantos casamentos hoje estão destruídos dessa forma? Onde Jesus nem foi convidado. Talvez ele nunca fez parte desse projeto. Talvez ele está do lado de fora da porta batendo, mas ele nunca fez parte dessa união. Talvez ele nunca fez parte desse relacionamento que você tem. Dentro desse contexto, Jesus, ele tinha sido convidado. E é muito simples, querido, nós compreendermos se Jesus faz parte do nosso relacionamento ou não, da nossa família ou não. Uma maneira muito simples de perguntar é: quando acontece um problema que foge da tua capacidade de resolver, aonde que você vai buscar ajuda? Qual que é a primeira atitude que você faz quando acontece um problema na sua vida? Seja ele familiar, seja ele doença, seja ele o que for, qual é a primeira atitude que você faz? Se você responder que a primeira atitude que você faz é você buscar no Senhor uma resposta, isso já é um ótimo sinal. Maria, na hora que ela entendeu que estava acontecendo algo ali, que poderia acabar com aquele casamento, poderia criar uma situação muito vergonhosa, ela vai e ela sabia onde ela precisava ir, ela sabia que ela precisava ir até Jesus. Ela não foi no mercado comprar, ela não foi atrás de uma outra solução, ela vai até Jesus e ela diz algo sensacional: fazei tudo o que ele disser. E nós vamos chegar nesse ponto. Mas ela sabia onde encontrar a solução. Quantos casamentos, quantas famílias hoje, relacionamentos de pais e filhos que estão destruídos porque não sabem aonde buscar a solução, queridos. A solução está em Jesus. A solução não está no seu cônjuge, a solução não está no seu pai, ela não está no seu filho, ela está em Jesus. Só Ele pode mudar uma situação dentro desse planeta que nós vivemos. Ele tem poder de quebrar correntes, nós cantamos hoje aqui. Ele tem poder de mudar situações, só Jesus pode fazer isso. Uma outra pergunta de reflexão é: quando faltou provisão na sua casa, em quem nós fomos buscar? E aqui eu não estou dizendo provisão necessariamente financeira, poderia ser também. Mas o Senhor tem que ser o primeiro lugar que nós vamos, a prioridade, nós temos que encontrar nele. A Bíblia fala que descende dos céus toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo é dele, querido. Tudo é dele. Quando nós compreendemos que tudo vem do alto, nós sabemos que ele é o primeiro que nós temos que buscar. Amém, queridos? Ao perceber que havia um problema, Maria sabia exatamente aonde recorrer, ela foi até Jesus. Esse ano, querido, eu e a Nessa, nós tomamos uma decisão muito abençoada, mas muito desafiadora para nós. Nós compramos um imóvel em Oklahoma, a gente começou um novo negócio, que a Vanessa tem gerenciado isso muito bem.
Mas nós começamos a perceber que esse novo momento que nós temos empresarial criou uma situação tão difícil dentro do nosso casamento, porque parecia que tudo era sobre o negócio. Toda a conversa que girava era sobre o negócio. Ah, não, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Aí tem o guest, aí tem isso, né? Quem não sabe, é uma casa de Airbnb lá em Broken Bow. E parece que o nosso casamento, que estava numa situação maravilhosa, mudou e virou tudo sobre o negócio. Nós perdemos a prioridade que nós tínhamos, porque esse negócio tomou muito do nosso tempo, muito da nossa cabeça, muito da nossa prioridade. E a verdade é que toda nova mudança, ela exige posicionamentos diferentes. E nós reconhecemos isso. Nós sentamos, pedimos perdão um para o outro e falamos, nós temos que reajustar as nossas prioridades. E nós clamamos a Deus por misericórdia e graça. Porque parece muito lindo a gente estar aqui na frente, falando e cantando, mas a verdade é que existe uma vida real por trás dessa parede aqui, gente, que a gente vive de segunda a sexta. E se nós não reconhecermos aonde tem faltado vinho, como é que nós vamos conseguir buscar restauração, queridos? Como é que, como família, nós vamos conseguir pedir para Deus? Porque se não há reconhecimento, não tem nenhum tipo de transformação que a gente pode ter. E nós fomos diante de Deus e falamos, Senhor, dá-nos graça, porque isso aqui é novo, a gente não sabe muito bem como é que vai fazer, mudou completamente a rotina da casa, e graças a Deus, Deus tem dado graça para nós para gerenciar isso. Mas nós precisamos reconhecer. E exige humildade, gente. Exige olhar para trás e falar assim, está um pouquinho diferente, né? Não era assim antes. Será que a gente não precisa voltar para trás? Apocalipse fala, olha lá onde você caiu, né? Qual foi a pedra que você tropeçou, que fez você chegar nesse lugar? Então nós precisamos compreender isso. O negócio não está errado, o negócio não é um pecado, o novo business não tem nada a ver, é a maneira como nós estamos conduzindo as nossas prioridades. Minha pergunta para você é, na sua casa, o que tem mudado as suas prioridades? O que tem causado você, talvez, deixar o Senhor de fora em algumas das decisões, ou talvez em algumas das atividades que Ele deveria ser o seu primeiro presente, seu primeiro convidado, ele ser aquele que está ali para governar, como convidado de honra. Na minha casa foi isso, mas eu quero acreditar que eu não sou o único. Todos nós temos situações que nos levam a refletir sobre aonde nós precisamos mudar, queridos. Convidar Jesus para a nossa família, para o nosso casamento, de forma prática, é reconhecer que Ele é a fonte de todas as coisas, querido. É reconhecer que Ele pode mudar todas as coisas. Se há falta de vinho, se há falta de alegria, Ele pode trazer essa transformação. Ele pode fazer isso. Talvez você possa falar para mim assim, Mauro, Jesus já é meu convidado. Ele está no meu casamento. Ele já, fica tranquilo, ele faz parte da minha casa, ele é bem-vindo à nossa família, glória a Deus por isso, mas ser convidado não é suficiente. Porque se Jesus fosse convidado e Maria não tivesse dito muito claramente para os serventes, como nós lemos, fazei tudo que ele vos disser, haveria transformação? Não, querido. Só ter Jesus como convidado é a primeira etapa. É tipo assim, é o first step. Nós chamamos Jesus para fazer parte da nossa casa. Nós aceitamos a Jesus dizendo que nós queremos que Ele seja o nosso Senhor da nossa história. É um dia maravilhoso. Mas aquele dia, Ele refletiu uma decisão daquele dia. A vida real começa a partir daquele dia. Na primeira decisão tua, Jesus está no centro dessa prioridade. É ali que começa o verdadeiro cristianismo, é quando a gente começa a repensar. Talvez em situações que nós vamos perder. Talvez nós vamos perder... quando eu quero dizer perder, eu quero dizer deixar de ganhar nesse mundo para glorificar o nome de Jesus. Porque nós queremos ser justos em muitas coisas, ou em todas as coisas. Pelo menos nos esforçamos para ser. E a Maria fala muito claramente, fazei tudo o que Ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a água, segundo o uso da purificação dos judeus. E em cada uma delas, está lá no versículo 6, cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de águas essas talhas. E encheram até o topo. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. Algo interessante sobre essas talhas, eu quero entender, que vocês compreendam um pouquinho o contexto judaico aqui. Essas talhas de pedra, elas eram talhas destinadas à purificação cerimonial judaica. Então, elas eram usadas para lavar as mãos e os pés antes das refeições. Então, pensa um pouquinho no contexto aqui.
certo? Está rolando o casamento, falta vinho. Maria olha que falta vinho, ela identifica que falta vinho, by the way, ela chega ali e fala, ó, está faltando vinho, ela fala com Jesus. E aí, ela vira para Jesus e fala, vira para os serventes e fala, fazei tudo o que eles disserem, ou o que Jesus disser. E aí Jesus vira e fala assim, enche de água essas talhas. E essas talhas eram usadas para lavar as mãos e os pés. Faz sentido para você? Faz sentido pegar um lugar onde as pessoas lavavam o pé, a mão, e tacar água ali dentro, para depois alguém beber vinho? Você beberia esse vinho antes? Você beberia esse vinho? Só depois, talvez, né? Gente, obedecer muitas vezes não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Talvez humano não vai fazer sentido. Ali certamente estavam a sujeira das pessoas que lavaram os pés, que lavaram as mãos. Aquelas talhas de pedra ali, elas falavam da purificação judaica que havia naquele contexto, mas Jesus vira e fala assim, está vendo aquelas talhas daquele jeito que está ali? Enche de água, até o topo. Não tem lógica nenhuma nisso, querido. Humana não tem lógica nenhuma. Após ter enchido essas talhas com água, Jesus disse, agora tira daqui e leva para o mestre-sala, para ele provar. Tem lógica nisso? Você não vê Jesus falando assim, agora seja transformado a água em vinho. Ele não fala, ele não dá uma palavra sobre a água. Você não vê em lugar nenhum aqui, eu não achei pelo menos, que é onde Jesus vira e fala assim, agora está transformado. Né? Não, queridos, é obediência. É obediência. Ele sai e ele dá uma palavra de obediência para aqueles serventes. A Bíblia fala de forma muito clara que eles sabiam de onde tinha surgido o vinho. Eles sabiam. No momento que eles levam para o mestre-sala, eles sabiam de onde tinha surgido. Eles sabiam que era Jesus que tinha feito tudo isso. Mas, quando eu falo para vocês que o convite de Jesus para nós, para o nosso casamento, para a nossa família, ele ser muito mais do que um convidado de honra, ele governar, é sobre isso. É sobre nós obedecermos quando, dentro do nosso contexto, às vezes não vai fazer sentido. Quantas decisões, queridos, nós temos que tomar na nossa vida, que logicamente, humanamente falando, talvez não faz sentido você fazer. Mas quando você olha para a Bíblia, você fala assim, eu preciso fazer. Sabe aquele perdão, Fabrício, que às vezes a gente fica travado para dar, e a gente precisa liberar, e a gente precisa ser humilde, e a gente precisa se ajoelhar, e a gente precisa reconhecer. O mundo não vai falar para você fazer isso, querido. O mundo não vai falar, não vai ter uma propaganda na TV dizendo, faça, seja, perdoe. Você não vai ver isso em lugar nenhum, a não ser no The Chosen, nesses lugares mais cristãos, nessas programações mais cristãs. Mas de forma geral você não vai encontrar, porque não é o que o mundo quer pregar. O mundo jaz do maligno, nós sabemos, isso é bíblico. Mas a minha pergunta para você e para mim nessa manhã é, quais são as áreas na nossa vida que talvez nós não temos obedecido? E essa falta de obediência tem nos levado a um lugar de sequidão, de falta de provisão. Eu, quando escrevi esse texto aqui, eu senti o Espírito Santo falando para mim em relação a dízimo. Falei, eu não vou falar sobre isso, mas eu vou falar. Quantas pessoas que deixam de dizimar porque não têm dinheiro, entre aspas, né? Porque o dinheiro é do Senhor. Eu aprendi isso, queridos. O dinheiro é do Senhor. Nós estamos devolvendo 10% para Ele. Mas quantas vezes casais, famílias, deixam de dizimar, de obedecer ao Senhor, porque estão priorizando outras coisas? Obediência requer ação que muitas vezes, humanamente falando, não faz sentido. Vai falar assim, mas vai faltar aqui. Mas aí eu vou te perguntar, como é que você vai dar oportunidade para o Senhor agir na sua vida, se você não der um passo de fé? Como? A Bíblia fala que, quando caía o pão do céu, na época do povo de Israel, quando eles estavam no Egito, Deus deixava muito claro para eles não guardarem. Não era porque eles não era para ter aquele, sabe aquele backup? Fala assim, vou ter um backup aqui comigo, para caso Deus não mandar no outro dia, né? Aí eu vou deixar aqui um de backup. Não, Deus queria fazer um milagre na vida deles de forma diária. Deus queria alcançar eles de forma diária e mostrar o poder de forma diária.
Não fazia sentido encher aquelas talhas cheias de água, não fazia sentido eles... Pra vocês terem ideia aqui, eu até tinha notado aqui, nós estamos falando de cada talha, e depois eu fui pesquisar na internet, até deveria ter trazido uma foto aqui para vocês. Cada talha de pedra cabia entre 480 a 700 litros de água. Então não é um negócio que você fala assim, cara, ó, eu vou encher aqui rapidinho e está tudo certo. Eram 6 talhas dessa. 6 talhas dessa. Você imagina, você faz o cálculo, quem é bom aí, 6 vezes 500, você vai fazer o cálculo, você vai entender quantos litros de água que... Ou quanto vinho, né, esse povo ia ter depois desse casamento, talvez, né, dentro dessa perspectiva que você pode ter. De 480 a 700. Por que é diferente? Porque cada pedra era profunda até uma determinada altura, então não era algo muito perfeito, né, a profundidade da pedra, do quanto ela era moldada. Mas, talvez você possa falar assim, áreas da minha vida que necessitam de obediência, talvez aquela conversa difícil que você precisa ter. Foi difícil para eu chegar para a Nessa para a gente falar sobre isso. E nós dois trocamos ideias sobre isso algumas vezes. Fizemos um highlight em alguns momentos da nossa vida, até que a gente tomou a decisão de falar assim, não, acho que a gente precisa sentar e bater um papo e a gente precisa refletir sobre as nossas prioridades. E a gente começou a criar regras. Né? Falou assim, ó, não dá para falar, a partir das 9 da noite não tem empresário mais. Deixa eu para lá o empresário, entendeu? Não sei que aconteça uma emergência. Né? E a gente começou a definir, na hora do almoço, a gente tem que tentar evitar... Gente, esse é um exemplo prático meu. Né? A gente sempre busca trazer algum exemplo prático nosso, mas, de novo, pensa na sua realidade. Quais são as áreas o que tem causado a falta de alegria no relacionamento de vocês? Aonde que Jesus não tem reinado dentro do relacionamento de vocês? Talvez é um tempo de oração, talvez o Espírito Santo tenha incomodado você a fazer um tempo de oração com a sua família. Talvez é um culto no lar, talvez na tua cabeça você fala assim, mas eu já vou no PGM, eu já estou na igreja, eu já estou na escola bíblica, eu já estou fazendo tanta coisa para o Senhor, mas parece que o Espírito Santo continua a incomodar e a gente continua a retrair, Eu quero assim convidar nós, como filhos de Deus, a reconhecermos áreas que precisam ser tratadas pelo Senhor. É isso que Deus colocou no meu coração. A Bíblia narra, nesse meu último ponto, que chama Viva a Transformação do Lar. Nós falamos primeiro sobre reconhecer áreas que estão secas, que talvez necessitam da alegria do Senhor, que começou bem, que teve um ótimo desenvolvimento, mas que foi deixado de lado por conta de problemas que a gente teve. O meu segundo ponto que eu falei para vocês foi sobre nós, além da gente poder reconhecer, nós devemos convidar Jesus e deixar Ele governar no nosso casamento. Não somente convidar, mas deixar Ele governar e nós obedecermos a Ele de forma integral. E isso traduziu numa transformação do lar. A Bíblia fala, está lá no último versículo que a gente leu, que é o próprio mestre Sala falando, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já bebeu bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Sabe o que isso me ensina? Você pode ter tido o melhor tempo em família, o melhor relacionamento com seu pai, com a sua mãe, ou então a melhor lua de mel com seu cônjuge. Você pode ter tido o melhor momento, de Deus, uma oportunidade de vivermos algo melhor ainda. Naquele momento, o mestre Sala vira para ele e fala assim, você guardou o vinho para o melhor da festa? A ação econômica da época era dar o vinho melhor, não no final da festa. Né? Eles guardavam o vinho para o começo da festa. Quando já tinham bebido bem, então eles davam o inferior. Mas ele fez ao contrário, ele guardou o melhor para o final. Você pode, como eu falei aqui, ainda que não faça sentido humano, querido, ele tem o poder de oferecer alegria superior. Quando Jesus transforma um relacionamento, ele muda a essência da comunicação. Como é que você tem se comunicado com o seu cônjuge, com o seu pai, com a sua mãe? Será que Jesus ele é traduzido na nossa maneira de conviver, na nossa convivência? Será que as palavras que saem da nossa boca são palavras doces? São palavras que refletem esse Jesus verdadeiro? Ele muda até o sabor da convivência. Não sei vocês, mas tem gente que quando você vai conviver com determinadas pessoas e ela não é cristã, e às vezes isso acontece dentro do teu ambiente de trabalho, é difícil você conviver. Porque parece que tudo aquilo que você acredita, a pessoa não acredita. E é difícil, você cria uma situação tão desafiadora. Tem que ter muita graça de Deus em favor do Senhor para você poder conseguir influenciar.
Mas a verdade é que quando Jesus entra num relacionamento, ele muda esse sabor da convivência. Parece que não é tão penoso, não é tão difícil. Ele transforma a escassez, dando nova alegria. A falta de vinho em abundância, oferecendo um relacionamento melhor que o inicial. As lutas vão vir, os conflitos vão vir, mas não é sobre os conflitos, mas é sobre quem nós buscamos no momento que nós temos um conflito. Quem é a nossa rocha, o nosso firme fundamento. Que hoje nós cantamos um pouco desse texto aqui. Esse texto se encerra dizendo que o milagre e a provisão de Jesus, neste casamento, trouxe glória para o fim dele, para o nome dele. Está lá no final, se você quiser, para a gente ler, para encerrar. Fala assim, depois disto, desceu ele para Cafarnaum com suas mães, aliás, com a sua mãe, seus irmãos, não, peraí, um pouquinho antes, no 13. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos. O que me chama a atenção aqui é que o casamento estruturado, o relacionamento estruturado, ele é um sinal claro da presença de Deus. As pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, como é que deu certo? Você veio de tão longe, você nasceu numa família tão diferente, você teve uma criação tão diferente, mas vocês nos inspiram. Vocês revelam Jesus através do relacionamento de vocês. O Jefferson fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala, e eu não vou lembrar exatamente como você fala aqui, Jefferson, eu estava pensando enquanto eu estava escrevendo aqui, mas o que eu coloquei é que nós, como casais, vamos manifestar a glória de Deus através das nossas vidas. Jefferson fala bastante isso sexta-feira, e é muito real. Manifestar a glória de Deus para as nossas vidas, para a vida dos outros. Um casamento estruturado não vai ser bênção só para o casal, ou só para a família, ela vai alcançar outras vidas. Porque, queridos, believe or not, quando você vai ver para todos, sai um pouquinho dos quatro cantos da igreja aqui. Pensa agora num contexto de mundo. Existem muitos casamentos felizes por aí? Muitos casamentos felizes? Pelo que eu tenho visto estatisticamente, nunca tem tido, atualmente, tem tido muito divórcio, muito mais divórcio, obviamente. Nós sabemos por quê, porque no mundo jaz no maligno. E quando você aparece como um casal, como uma família estruturada, e as pessoas começam a olhar para você e falar assim, o que tem de diferente aí? Tem alguma coisa diferente. Como é que você consegue ser feliz? O que está pegando? Da onde surgiu isso? E, queridos, é a glória de Deus sendo manifesta através da sua vida. É você, o seu casamento, é os seus filhos, traduzindo literalmente cartas vivas para outras pessoas que há um plano de Deus para o casamento. Que a família continua sendo um projeto de Deus, que é um plano eterno e vai continuar sendo. E nós acreditamos, nessa igreja nós acreditamos nisso. Nós dissemos toda manhã aqui, uma família, somos uma família em crescimento. E isso é muito real. Nós cremos que o casamento é a obra de Deus. E isso vai fazer com que outras pessoas vão olhar para você e falar assim, como é que pode? Como é que você consegue ser tão feliz assim? Como é que durou 20 anos? Qual o segredo? Você vai ver vários livros de autoajuda, né? Os 7 segredos para continuar casamento. Não, querido, o segredo é um só. É Jesus. É só esse. E quando você fala em Jesus, nós falamos na palavra. E aí vem um monte de outras coisas, que dá muito mais que 7. Entendeu? Dá muito mais que 7. Mas, aqui nesse caso, a própria palavra fala que a glória de Deus foi manifesta naquele lugar. E os discípulos creram nele. Quem são as pessoas ao teu redor que, ao ver o seu casamento, ao ver o relacionamento que você tem com seus pais, começam a acreditar em Jesus? Quantas pessoas ao seu redor hoje clamam para tentar entender como é que pode dar certo? Quero que nós possamos nessa manhã refletir, querido. Concluindo, nós falamos aqui sobre 3 coisas. Nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar batalhas, nós vamos ter momentos onde parece que o vinho vai faltar, a escassez vai vir, e como cristãos nós vamos enfrentar isso. O próprio Jesus nos alertou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu vim e venci o mundo. Isso vai acontecer. Mas como filhos de Deus nós temos que reconhecer onde estão esses problemas. Nós não podemos passar por esses problemas e achar que eles não existem. Nós não podemos simplesmente fechar os nossos olhos e levar a nossa vida
achando que tá tudo certo, vai passar. Porque isso não é de Deus. Nós temos que ser genuínos e honestos com nós mesmos. É aí onde a gente vai obedecer a Deus e falar: Senhor, toma conta disso. Me ajuda. Quais são as áreas? Qual é a atitude que eu tenho que ter para que possamos juntos passar por isso? Vamos ser humildes, vamos reconhecer. E aí sim, nós vamos ver a transformação acontecer. Aí sim, a transformação que talvez antes era escassa, talvez o recurso era pequeno ou pouco. As pessoas ao redor vão falar assim: nossa, como aconteceu isso? Mas não existe glória humana, querido, existe mão de Deus. Existe a mão do Senhor sobre as nossas vidas, atuando de forma que o nome dEle seja glorificado. No fim de tudo, querido, é o nome dEle. É tudo para Ele. Seu casamento tem que falar do Senhor. A maneira como você cuida dos teus filhos tem que falar do Senhor. O nome de Jesus tem que ser glorificado acima de tudo e de todas as coisas. Seja na dificuldade, seja na doença, seja na falta, seja na abundância, seja no novo negócio, seja numa nova rotina, Ele continua sendo o firme fundamento. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.